pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso START. O curso START é uma preparação para o SAVEN. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer o atendimento inicial ao paciente com desconforto respiratório, entender os conceitos físicos aplicados à ventilação mecânica, como fluxo, e aprender a fazer os ajustes iniciais e calcular a mecânica respiratória, como complacência, resistência e driving pressure. Todos esses conceitos eles são ambientados dentro de um caso clínico. É o que nós chamamos de aprendizado baseado em problemas. Então vamos conhecer o caso clínico a partir de agora. O curso SAVEN START. Vamos começar falando de um caso clínico. Dona Dextalina possui 82 anos. Ela casou logo jovem, aos 15 anos de idade. E nesse mesmo tempo ela começou a fumar cachimbo. Ela não ingere bebidas alcoólicas, sempre foi estudiosa, é uma médica aposentada. Ela sempre foi professora, sendo que hoje está aposentada. É muito teimosa, ela nunca deixou de fazer nada contra a sua vontade, não gosta de ir ao médico nem tomar nenhuma medicação. Ela teve 3 filhos. Esses 3 filhos são importantes durante o nosso curso. Uma das filhas dela é Crisália, que é médica também, uma mastologista, Nora, que é uma médica patologista, e Genésio Júnior, que é clínico geral. Júnior é seu amigo da faculdade, você sempre estudou com Genésio para as provas e também sempre compartilhou aí muitos momentos bons de amizade com ele, tá bom? Então, quanta honra atender a mãe do seu amigo, Dona Dixtalina, é a mãe de Genésio. Mas falando basicamente aí do caso clínico, Dona Dixtalina apresentou febre, tosse, expectoração aí, e um cansaço, uma dispneia, e não procurou atendimento médico não. Ela disse que estava esperando seus filhos chegarem de viagem para poder procurar assistência médica. E hoje entrou no pronto-socorro acompanhada aí do motorista, já que os filhos ainda estão viajando. Na sala de atendimento inicial, a enfermeira coloca logo uma pulseira vermelha em Dona Dixtalina e encaminha para a sala de estabilização, onde você vai ser chamado para avaliá-la. Quando você chega na avaliação, para fazer a avaliação, ali na sala vermelha, Dona Dixtalina está com dispneia, a mãe de Genésio. Já reconhece que a mãe de Genésio é seu amigo, já dá aquela sensação ali de satisfação em poder estar atendendo, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade grande, né? Então você vê que ela está cansada, dispneica, está com cianose e usando musculatura intercostal, frequência respiratória de 35 e hipoxêmica, saturando 82%, uma pressão normal. E para complicar um pouquinho mais, chega uma estagiária que vai se aproximar de você para acompanhar o caso. Então, a técnica de enfermagem que está monitorizando a Dona Dextalina, pegando acesso venoso, pergunta a você, doutor, você quer que eu monte o ventilador? Nessa hora aí você sente um frio na barriga. Será que Dona Dextalina vai precisar ser entubada, iniciar a ventilação mecânica? Mas assim, não precisa se preocupar, vamos aprender na leitura deste material, assistindo essa aula, tudo que você precisa saber para atender bem a nossa paciente. A estudante ela não vai ficar calada, ela vai ficar ali perguntando e já começa perguntando. O nome dela é Marina e já inicia com algumas perguntas. Doutor, a ventilação é definida como um suporte para pacientes de insuficiência respiratória, mas a ventilação mecânica só serve para insuficiência respiratória? Então nessa hora ali você respira fundo, não é um momento de aparecer uma estagiária para perguntar alguma coisa. Mas enfim, vamos começar. Então, só resumindo o caso clínico, Dona Dixtalina tem 82 anos, está com febre, tosse e dispneia uma semana. Está com a pressão boa, está taquipneica, hipoxêmica, mas porém está com uma boa perfusão, glicemia 110, está com febre, né? Não tem outras comorbidades, além de ter a história de tabagismo, né? Há muito tempo que ela fuma, ok? Então vamos começar falando sobre os conceitos iniciais. Primeiro, o que é ventilação mecânica? A ventilação mecânica é um suporte ventilatório para pacientes que estão em insuficiência respiratória, seja ela aguda ou crônica. Eu acredito que o grande erro do estudo da ventilação mecânica é apresentar a ventilação mecânica na forma de tabelas, com números como frequência respiratória, volume corrente, PaCO2, PCO2, PaO2, piora clínica, situações, enfim. A indicação de ventilação mecânica, você não pode se apegar a números de tabela. Você tem que fazer uma indicação de ventilação mecânica, a gente tem indicação clínica, certo? Então, você vai iniciar a ventilação mecânica após entubar a paciente.
Ou seja, a ventilação mecânica é necessária após o estabelecimento de uma via aérea. Ou seja, quando o paciente está entubado. Então, aqui no curso SAG, a gente apresenta a indicação de ventilação mecânica na forma de 3 indicações clínicas. Quais são as 3 indicações de ventilação mecânica? É insuficiência do sistema respiratório, insuficiência do sistema cardiovascular e insuficiência do sistema nervoso. Então, mas assim, eu não entendi, Max, essa parte aí. A insuficiência do sistema respiratório é aquela no qual a paciente se encontra. Ela apresenta taquipneica, hipoxêmica, mas até aí tudo bem. Até aí a gente chama de desconforto respiratório. Agora, quando esse desconforto respiratório ele é progressivo e está comprometendo outros sistemas, como por exemplo, começa a dar hipotensão, baixa perfusão, agitação ou sonolência, ou seja, começa a comprometer outros órgãos, a gente chama isso de insuficiência respiratória. Então, o que é insuficiência respiratória? É o desconforto respiratório com comprometimento de outros sistemas. A insuficiência do sistema cardiovascular é o choque, a baixa perfusão, né? O paciente, às vezes, com choque anafilático, um choque distributivo, um choque cardiogênico, hipotenso, grave, e isso é um paciente chocado, você precisa entubar. E a insuficiência do sistema nervoso é o rebaixamento do nível de consciência. A gente avalia esse rebaixamento do nível de consciência a partir da escala de coma de Glasgow. Se a escala de coma de Glasgow for menor ou igual que 8, esse paciente não consegue proteger as vias aéreas e vai precisar fazer aí a sua intubação. Tá? Para a escala de coma de Glasgow, vocês conhecem, né? É só dar uma olhadinha no material, existem os critérios de pontuação, então um valor menor ou igual que 8 estaria indicada a intubação. Porém, se a paciente no pronto-socorro se apresentar com uma escala de coma de Glasgow até maior que 8, sendo que você percebe que ela está evoluindo de uma forma não satisfatória, de forma insatisfatória, e acredita que esse Glasgow vai baixar nas próximas horas, você recebe a indicação, esse paciente recebe a indicação de intubação. Então, quais são as 3 indicações de intubação? Insuficiência respiratória, insuficiência cardiovascular e rebaixamento do sistema nervoso e rebaixamento do nível de consciência. Tá? Então, assim, em relação à insuficiência respiratória, como é que eu diferencio o desconforto de insuficiência? O desconforto é quando você tem algum sintoma respiratório, né, sem alterações significativas do nível de consciência. Nesse caso, você vai fornecer oxigênio, fazer uma oxigenoterapia, né, e considerar o uso de ventilação não invasiva. A insuficiência respiratória é a alteração do nível de consciência importante, seja agitação ou rebaixamento. E a indicação vai ser intubar e iniciar a ventilação mecânica invasiva. Então, a nossa proposta é trazer uma informação medular para você utilizar ela, que consiga ficar medular para você utilizar ela durante o atendimento do seu paciente. Tá? Então, chegou lá a Marina, que é a sua estagiária, ela perguntou para você se a ventilação mecânica ela só pode ser iniciada se o paciente estiver entubado. Você não, né? A ventilação mecânica ela pode ser utilizada através de uma interface, através de máscaras que se acoplam ao paciente, não necessariamente precisam ser através de um tubo orotraqueal ou uma cânula de traqueostomia, que são vias aéreas invasivas, né? E uma via aérea mais definitiva. Então, um paciente que não está entubado, ele pode receber uma assistência ventilatória, que nesse caso eu vou chamar de ventilação não invasiva. Então, o paciente chegou no pronto-socorro. Você pergunta, primeiro, se ele está responsivo. Se ele estiver responsivo e tiver pulso, você vai avaliar esse paciente. Ele está em desconforto ou insuficiência respiratória? Ele tem uma insuficiência do sistema cardiovascular? Ele tem um rebaixamento do nível de consciência? Ou seja, se houver as 3 indicações de intubação, ou seja, as 3 insuficiências, você vai intubar e iniciar a ventilação invasiva. Se esse paciente não apresentar uma das 3 insuficiências, apresentar apenas um desconforto respiratório, você pode tentar e considerar a ventilação não invasiva. O que é não invasivo? Você usa uma interface, né, que se acopla ao rosto do paciente e estabelece uma pressão positiva para ajudar a entrada de ar nos pulmões.
Então, mas dá para perceber que esse paciente ele precisa estar, pelo menos, colaborativo. Existem os indicadores de sucesso da ventilação mecânica. Quais são? Paciente jovem, colaborativo. É interessante ter uma boa dentição, dependendo da interface que você for utilizar. E o paciente ele tem que apresentar uma boa resposta à ventilação não invasiva, principalmente nas primeiras 2 horas. Então, esses três aqui são 3 indicadores de sucesso do uso da ventilação não invasiva. Então, dessa forma, nós já temos o nosso fluxograma de atendimento inicial. O paciente é responsivo e tem pulso. Se sim, você vai iniciar a monitorização, fornecer suplementação de oxigênio e estabelecer um acesso venoso. Se o paciente não estiver responsivo ou o pulso ausente, você vai ter que iniciar o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar ou de parada respiratória, se for o caso, o que não é a proposta do nosso curso. Os nossos pacientes eles vão estar responsivos e com pulso. Então, todo paciente que se mexe, ele recebe MOV, monitorização, oxigênio e veia. Aí, depois que você fez a monitorização, estabeleceu um acesso venoso e forneceu o oxigênio, você vai perguntar: existe alguma das 3 insuficiências? Insuficiência respiratória, insuficiência cardiovascular ou insuficiência do sistema nervoso? Se sim, você vai intubar e iniciar a ventilação mecânica. Se não, você vai fazer a estabilização clínica e considerar o uso da ventilação não invasiva. Quais são os critérios de sucesso para uma ventilação não invasiva? Quais são? São um paciente jovem, colaborativo, um paciente que tem boa dentição e o paciente que apresenta uma melhora do desconforto respiratório, principalmente nas 2 primeiras horas do início da ventilação não invasiva. Bem, então vamos voltar aqui ao caso. Dona Distalina, ela tem pulso, né? Ela responde a comandos e é iniciado a monitorização, a cardioscopia, e vocês botam lá uma pressão não invasiva, como monitorização, né, e uma oximetria. Funciona o acesso venoso e vai colocar uma oferta de oxigênio, uma oxigenoterapia aqui com máscara de Venturi a 50%. Ela, mesmo após a oxigenoterapia, a sua paciente ela está hipoxêmica. Então você troca a máscara de Venturi por uma máscara não inhalante a 100% de oxigênio, coloca um fluxo de 15 litros por minuto de oxigênio e para aumentar a oferta de oxigênio para essa paciente. Então, você começa a classificar, você pega o fluxograma de atendimento do curso SAVEN e vai classificar essa paciente. Então, Dona Distalina, inicialmente você está classificando ela como um desconforto respiratório. Não existe comprometimento de outros sistemas, ela não tem alteração do nível de consciência, certo? Como não há insuficiência respiratória, não há insuficiência cardiovascular, não há insuficiência do sistema nervoso, você decide progredir com estabilização e vai pensar se vai usar uma ventilação não invasiva nessa paciente, tá? Então, vamos fazer estabilização, vai colher exames, começar antibiótico, né? Mas a gente prestando mais atenção aqui, focando na parte ventilatória, você decidiu iniciar a ventilação não invasiva. Então, vai acoplar a máscara de VNI, certo? Sendo que Dona Distalina ela não é uma jovem colaborativa, ela começa a se agitar, permanecendo hipoxêmica. Então, a técnica de enfermagem mostra o ventilador que tem no pronto-socorro e reitera a pergunta lá, se você quer que ela monte o ventilador. Então, está aqui o aparelho de ventilação mecânica. Se você está tendo contato com o aparelho de ventilação mecânica pela primeira vez, ele tem alguns parâmetros para serem variados, né? Então, por exemplo, você tem PCV, VCV, PSV, CPAP, PCV-VG, tem a FiDO2, tem o volume corrente, pressão máxima, frequência respiratória, PIP, pressão inspiratória, fluxo, relação IN-ES, IE, né? Sensibilidade, o formato da onda de fluxo, a pausa expiratória e o tempo inspiratório. Aqui você tem avaliação de curvas, né? Volume, fluxo e pressão, e loops, fluxo, volume e volume, pressão. Tá? A princípio, você olha aqui, eu tenho 17 botões, 5 curvas, é uma coisa muito complicada, mas
é só o primeiro contato com o aparelho de ventilação mecânica, a gente tem que destravar em relação a isso. Então vamos, durante o curso, falar sobre cada parâmetro desse para você se situar bem. Uma coisa que a gente tem que entender o princípio da pressão positiva, o princípio da ventilação mecânica com pressão positiva, porque isso altera toda a dinâmica ventilatória do paciente, tá? Então, quando a gente está respirando espontaneamente, nesse momento agora, quando você respira fundo, puxa o ar, respira isso, e solta, respiração espontânea, quando a gente contrai os músculos intercostais, o diafragma, você aumenta o volume da caixa torácica. Isso leva a uma ligeira pressão intratorácica negativa. Então, quando a gente chama de princípio da ventilação, o princípio da ventilação com pressão negativa, a gente está dizendo que na inspiração a pressão intratorácica é negativa. Porém, durante a ventilação mecânica, a gente tem o princípio da ventilação positiva, porque durante a inspiração você coloca um tubo endotraqueal e durante a expiração você joga uma pressão positiva para insuflar os pulmões. Então, a gente altera a dinâmica pressórica na inspiração quando o paciente está em ventilação mecânica, certo? Então, vamos lá, continuar com o caso. Ó, dona de Estadina não está bem, certo? A mãe de Genésio não está bem. Ela começa a ficar desorientada e ainda está hipoxêmica, dispneica e cianótica, ou seja, ela não reagiu bem à VNI. Então ela estava desconfortável do ponto de vista respiratório, sendo que como já tem rebaixamento do nível de consciência, a gente vai classificar ela como insuficiência respiratória. Então você decidiu intubar, certo? E iniciar a ventilação mecânica. Você consegue realizar a intubação dela em sequência rápida, induziu sem intercorrência e vai iniciar agora a conectar o aparelho de ventilação mecânica. Então a enfermeira vai perguntar ali, que está dizendo que os ramos inspiratórios, as traqueias estão prontas, então ela pergunta lá qual o valor da pressão inspiratória e PIP que você vai colocar no ventilador. Então vamos falar agora sobre os conceitos físicos relacionados à ventilação mecânica. Eu queria que você esquecesse tudo que você já estudou de ventilação mecânica, vamos concentrar nos termos que a gente vai usar agora nesse momento. Então, pressão nada mais é definido como uma pressão de força resultante por um fluido em todas as direções, né? O ar exerce uma força em todas as superfícies da área que ele está contido, né, na área. E durante a ventilação mecânica nós temos a pressão inspiratória, que é a pressão que acontece durante a fase inspiratória, na parte de insuflação dos pulmões. E a expiração, nós temos a pressão expiratória. Durante a ventilação mecânica, nossos pulmões não são iguais a uma bola de encher, que você insufla o ar, enche a bola, e quando seca a bola, tira o ar todinho e a bola de encher fica colabada um lado com o outro. Isso não existe, tá? Pelo menos não deveria existir. Quando acontece esse colabamento da unidade alveolar, do pulmão, da unidade alveolar que a gente chama do alvéolo, se ele colapsar, é um fenômeno que a gente chama de atelectasia. Então, por isso que durante a ventilação mecânica, a gente vai deixar uma pressão expiratória, ou seja, ao final da expiração, positiva. É o que nós chamamos de PIP, que é a pressão ao final da expiração, que é PIP, certo? Então, nunca a gente vai deixar zero. Nunca podemos deixar a pressão expiratória zero, certo? E uma consideração interessante é que a gente, como usa o princípio da ventilação mecânica, o princípio da ventilação positiva, né, a pressão positiva, pressões intratorácicas muito altas podem comprometer o retorno venoso e dar hipotensão. Então, se você usar uma PIP acima de 10 centímetros de água, pode reduzir o retorno venoso e também levar o paciente a ter uma hipotensão. Então, grave esse número, PIP acima de 10 pode baixar a pressão do paciente, pode diminuir o retorno venoso e dar hipotensão. Até 10 está tranquilo, se você deixar uma PIP a 10 centímetros, tudo bem. Então, eu coloco a PIP por quê? Para evitar o colapso alveolar e a atelectasia. Então, já temos dois ajustes iniciais aqui na sua ventilação mecânica. Quando o ventilador for apresentado a você, você vai botar a pressão expiratória, que é em torno de 15 centímetros de água. Você pode botar um número inicial que pode ser utilizado e uma PIP de 5. Max, sempre eu tenho que colocar uma PIP de 5 centímetros de água?
não necessariamente sempre, né? Em alguns casos você pode botar a PIP um pouco maior. Quais casos? Obesos mórbidos. Então, paciente que são grandes obesos, né? O peso da caixa torácica, da gordura, na verdade, em cima do tórax pode levar a uma dificuldade de expansão pulmonar e atelectasias. Então, esses pacientes você pode começar com a PIP a partir de 7. Então, pacientes, é meio que um número universalmente aceito. Você acabou de intubar um paciente normal, você vai estabelecer uma PIP de 5, que é uma pressão expiratória, uma pressão durante a expiração para evitar o colapso alveolar, mas pacientes obesos você deixa uma PIP de 7. E coloca uma pressão expiratória de 15, que você vai fazer um delta aqui em torno de uma diferença de pressão expiratória e PIP em torno de 10, né? 15 para 5, tá tranquilo, a gente vai explicar mais posteriormente. Então você acabou de entubar a mãe de Genésio e vai colocar os primeiros parâmetros. Botou lá a PIP de 5 centímetros de água, colocou a pressão expiratória de 15. E agora a enfermeira, a técnica de enfermagem que está ao seu lado, pergunta qual o volume corrente que você espera observar nessa paciente. Ela tem dona Dixtalina, ela tem 70 quilos. Então, volume ele é definido pela quantidade de espaço por um corpo. Neste caso, o ar ele ocupa todo o volume que ele está contido. Sendo que aplicando isso na fisiologia respiratória, nós temos os conceitos de alguns volumes durante o ciclo respiratório. Que volumes são esses? Observe esse ciclo aqui, ó. Esse aqui é o que nós chamamos de volume corrente. Aqui, ó, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Esse é o que nós chamamos de volume corrente, que é o volume que circula e insufla aos pulmões em respirações habituais. Se você fizer uma expiração forçada ou a inspiração forçada, respirar fundo, você pode colocar mais ar dentro do pulmão ou retirar mais ar dos pulmões. Então, isso é o que nós chamamos de volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. Perceba que existe um volume que a gente não consegue atingir mesmo com inspirações e expirações forçadas, que é o que nós chamamos de volume residual. Então, a nossa árvore respiratória, nós habitualmente respiramos um volume corrente, né? Que varia, né? A gente vai falar agora, né? Mas a gente pode inspirar forçadamente, chegar no volume de reserva inspiratória ou fazer uma expiração forçada e o volume de reserva expiratória. E tem ainda o volume residual que não é atingido se você fizer inspirações forçadas. Então, tudo bem, mas a pergunta é qual o volume que você vai colocar inicialmente para os seus pacientes? Hoje, nós sabemos que a recomendação maior é você usar sempre baixos volumes correntes. É o que a gente chama, não gosto muito desse termo, mas está aqui para a gente, é o volume corrente fisiológico, né? É um volume de 6 ml por quilo. Então, acabou de entubar o paciente, PIP de 5, se for obeso 7, pressão expiratória de 15, e se você e você espera um volume corrente que esteja circulando nesse paciente em torno de 6 ml por quilo. Mas a gente tem que ver que não pode ser o peso real do paciente. Se for um paciente super obeso, ele aumentou 100 quilos, mas não aumentou o número de pulmões. Então, você tem que ser o que a gente chama de peso predito. Para isso, existe um cálculo que é feito aqui, ó, tem aí para vocês. Vocês não precisam decorar, isso é fórmula. Se você precisar, você é só colocar no Google e vai ter isso fácil nas calculadoras, aplicativos. Mas se for um paciente eutrófico, você olha para ela, não, 70 quilos, não é gorda, nem é muito magra, muito obesa, nem muito magra, você pode usar o peso real. Isso é mais um cálculo para quando os pacientes fugem do padrão aí da eutrofia, tá? Então, vamos lá, continuando, você está feliz, você conseguiu entubar aqui uma paciente especial, que é a mãe de Genésio, você está fazendo um alto trabalho, né? Porém, logo após a intubação, você confirmou o correto posicionamento do tubo, auscultou bilateralmente os murmúrios e escutou aqui também, auscultou creptus no hemitórax direito. Dona Dixtalina está com creptus no hemitórax direito. Então você aumenta o grau de suspeição da pneumonia, até porque ela tem febre, tosse, dispneia, em torno de uma semana e tem creptus à direita, possivelmente ela deve estar acometida de uma pneumonia, até porque também ela tem alguns fatores de risco, como foi tabagista de longa data. Então você ventila pelo tubo com o dispositivo bolsa-balão, né, o AMBU,
e sendo que ela ainda continua desaturando, certo? E parece que você não sedou muito bem na indução, ela começa a tossir após a intubação e a saturação agora piorou, foi para 76%, com o pior inclusive da cianose. Neste momento você ainda não conectou o aparelho de ventilação mecânica. Você sabe que vai botar uma PIP de 5, uma pressão expiratória de 15 e espera um volume corrente de 6 ml por quilo. Você está ventilando a distalina lá com ambu, né, e vai começar a pensar. E até a técnica pergunta assim, doutor, não quer uma sedação, tal, ficar raciocinando, está confuso ali, não sabe o que fazer. Vamos entender um conceito físico muito importante relacionado à ventilação mecânica, que é chamado de fluxo. O que é fluxo? Fluxo é definido pelo escoamento de um fluido através de um conduto. Neste caso aqui, a gente está falando de ar, ele escoando através de um tubo endotraqueal, certo? Esse tubo ele pode ser de duas formas, pode ser chamado, esse fluxo, né? Pode ser chamado de fluxo organizado ou um fluxo desorganizado, que é o turbilionar. Então, o fluxo organizado é quando é um fluxo laminar, onde as partículas elas passam lá bem rentes, sem ter turbilhonamento através do tubo. Agora, se dentro do tubo tiver algum fator que contribua para irregularidades, né, retenções dentro do tubo, né, existe uma presença de irregularidades, pode ser que esse fluxo ele não fique laminar, né, ele fique o que a gente chama de turbilionar, como por exemplo a presença de rolhas, secreções dentro do tubo, ele vai deixar o fluxo turbilionar e complicar a ventilação do seu paciente, é uma coisa que a gente sempre tem que estar pensando nisso, tá? Então vamos ver aqui a equação do fluxo. O fluxo ele é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Então quanto maior o raio, maior o fluxo. Quanto maior a pressão que você vai estabelecer, maior o fluxo, e é inversamente proporcional aqui é o L, que é o tamanho do tubo. Hoje em dia a gente não tem tantos problemas, que os tubos, eles são tubos curtos. Há algumas décadas os tubos eram longos e se você quisesse melhorar o fluxo, você cortava o tubo. Hoje a gente não tem esse problema. E o fluxo, e a gente também tem aqui a equação da resistência, que a resistência é diretamente proporcional ao tamanho do tubo, ou seja, quanto maior o tubo, maior a resistência, e inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então essa equação é uma equação importante, que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então, pequenas alterações do raio influenciam muito na resistência. Então, se você reduzir o raio devido à presença de rolhas, secreções, sangue, você vai aumentar muito a resistência e é uma das complicações mais comuns do paciente durante a ventilação mecânica, que é a presença de rolhas e secreções levando a uma obstrução. Então, lembre-se do conceito do fluxo, da resistência, como uma das principais complicações no paciente intubado. O paciente tem que ser aspirado, ter feito a higiene traqueal de forma não rotineira, vai precisar fazer rotineiramente, mas nunca além. A aspiração através do tubo não é um procedimento inócuo, mas deve ser feito sempre que necessário, ok? Então, só resumindo, quanto menor o diâmetro do tubo, menor o raio, maior a resistência. E com a aplicação dessa é que você vai ter pequenas alterações no tubo, vai influenciar muito a resistência. Então, cuidado que a gente tem assim que intuba o paciente, tá? Então, agora vamos falar sobre as variáveis que podem ser ajustadas no ventilador. A gente já sabe de algumas, né? No caso aqui, a PIP, né? Que é a pressão expiratória final, né? Para evitar o colapso alveolar. Assim que intubar, vai ser 5 centímetros de água. Em obesos, 7 a 10 centímetros de água. E se você usar uma PIP acima de 10, pode diminuir o retorno venoso e dar hipotensão. A pressão expiratória, você pode iniciar com a pressão expiratória de 15, porém tem que esperar um volume corrente de no máximo 6 ml por quilo. O valor dessa pressão expiratória pode influenciar na quantidade de ar que entra dentro dos pulmões, que vai insuflar os pulmões, então a gente tem que observar o volume corrente 6 ml por quilo. Devemos colocar uma pressão máxima sempre para evitar o que é a pressão máxima. É como se fosse uma pressão limite, é um alarme, um ponto no qual, se a pressão chegar nesse valor, o aparelho
para de insuflar os pulmões, para de aplicar uma pressão ou jogar o volume, né, interrompe o fluxo, quando atinge essa pressão máxima. É uma forma de proteger os pulmões do que a gente chama de barotrauma, que é a lesão induzida pela pressão. Então a gente deve colocar uma pressão máxima em torno de 35 a 40 centímetros de água, para evitar o barotrauma e esse alvéolo que deveria estar habitualmente insuflado, ele não estoure, não tem escape aéreo e faça, por exemplo, o pneumotórax. Temos que ajustar também o que a gente chama de tempo inspiratório. Mas, Max, qual é o valor do tempo inspiratório? Vamos lá, o valor é muito fácil da gente memorizar. É uma coisa que muitas vezes os colegas eles não prestam atenção, mas é de grande importância durante o manejo do suporte ventilatório. Então, o tempo inspiratório, vamos respirar. Respire fundo, puxa o ar agora. Solte. Respire mais uma vez. Solte. Ok, não precisa respirar fundo não, respira normal. Isso. Então, o que acontece? Essa respiração aí durou em torno de quanto tempo? O seu? Isso, 1 segundo. O tempo inspiratório que você tem que deixar é em torno de 0,8 a 1,2 segundos. Ok? Então, não devemos fugir disso. Max, e aquilo que a gente chama de relação inspiração-expiração, o que é aquilo? Pessoal, assim, a gente não deve se apegar à relação em ex de a cada 1 segundo de inspiração, 2 de expiração e assim vai. Isso não importa, o que importa é que você consiga deixar um tempo expiratório no valor fisiológico, que é 0,8 a 1,2. Então, calcule sua relação em ex para que o seu tempo inspiratório esteja adequado, certo? E fração de oxigênio, ou seja, a fração inspiratória de oxigênio. Assim que entubar o paciente, deixa uma fração inspiratória de oxigênio, um fornecimento de oxigênio em torno de 100%. Se o paciente está hipoxêmico, a maioria das vezes, ele vai precisar de oxigênio para corrigir sua hipoxemia. E após 20 a 30 minutos, você vai colher uma gasometria e vai fazer o desmame dessa FiO2, esse fornecimento, após 20 minutos dos ajustes. Não adianta você, assim que entubar, já colher uma gasometria, ou acabou de fazer um ajuste, já colhe a gasometria esperando o ajuste. Espera em torno de 20 a 30 minutos. Se a saturação periférica do paciente de oxigênio, né, estiver acima de 96%, você já está autorizado a diminuir a fração inspiratória de oxigênio, porque o oxigênio faz mal. A hiperóxia, ela aumenta a morbidade dos pacientes, aumenta o tempo de internamento, aumenta o consumo, gasto hospitalar, aumenta inclusive infecções, principalmente infecções de ferida operatória. Então a hiperóxia é ruim. Então nós devemos sempre o quê? Reduzir a fração inspiratória de oxigênio sempre que a saturação periférica de oxigênio for maior que 96. Ou se você estiver diante de uma gasometria, a hiperóxia é definida como uma PaO2, que é a pressão parcial aí de oxigênio, maior que 120 milímetros de mercúrio. Então, se a PaO2 da gasometria estiver acima de 120, você vai diminuir a fração inspiratória de oxigênio, vai desmamar. Ou se a saturação, que é um método menos invasivo, você não está colhendo gasometria de forma desnecessária, se a saturação periférica estiver acima de 96, você vai desmamar a fração de inspiração. Tá? Existe alguma forma de eu conseguir poupar o oxigênio, certo? Uma forma de diminuir a fração inspiratória de oxigênio? Tem sim. Uma das condutas para melhorar a oxigenação é você aumentar a PIP, às custas de uma sobredistensão alveolar. Então, se você tem a sua PIP lá, por exemplo, a PIP de 5, e esse alvéolo ele vai estar aberto, vai permanecer aberto devido à presença da PIP. Se você deixar uma PIP maior, esse alvéolo pode distender um pouco mais. Ele distendendo o alvéolo, aumenta a área de troca, aumenta a superfície de troca e pode melhorar a oxigenação. Então, se o seu paciente está hipoxêmico, quais são as duas coisas que você pode fazer para melhorar a oxigenação? A primeira é, você vai lá no aparelho e aumenta a fração inspiratória de oxigênio. A segunda é aumentar a PIP.
Preferência, Max, eu devo dar preferência ao aumento da maioria das vezes da PIP. Na verdade, a PIP ela serve para poupar o oxigênio. Então, você deve ir aumentando a PIP e diminuindo a fração inspiratória de oxigênio. Eu acredito que você já deve ter visto alguns pacientes sendo ventilados com 100% de oxigênio e PIP de 5. Isso é uma iatrogenia. Na verdade, para você usar uma PIP de 100% de oxigênio, uma fração expiratória de 100% de oxigênio no pulmão de um paciente grave, que tem uma lesão pulmonar grave, né, você deveria estar usando PIP com valores muito mais altos. Mas que valores, Max? A gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos continuar com o caso clínico. Ó. Como você verificou a presença de secreções creptos, né, a equipe trouxe uma sonda de aspiração, você aspirou o tubo orotraqueal, muita secreção, isso que estava tendo dificuldade, você tinha acabado de intubar a dona distalina, começou a tentar ali ventilar com ambu, com um dispositivo bolsa-balão, e viu aquela secreção, ela piorou, desaturou, então a gente tem que lembrar que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então você teve aqui pequenas alterações do raio, aumentaram muito a resistência e teve uma dificuldade ventilatória. Então, sempre lembrar, pode ser que seja uma secreção, um obstrução no tubo, então se aspirou e melhorou e decidiu agora instalar a ventilação mecânica. Então a enfermeira pergunta qual é a FIDO2 se você deseja programar o ventilador. Então vamos lá. Ela não é obesa, então você vai deixar uma PIP de 5 centímetros de água, uma pressão inspiratória de 15. Você espera um volume corrente de 6 ml por quilo. Vai colocar uma pressão máxima de 35 centímetros de água ou 40 para evitar o barotrauma e o pneumotórax. Vai colocar um tempo inspiratório em torno de 0,8 a 1,2 segundos. E a relação em ex não importa, o importante é o tempo inspiratório. E a fração inspiratória de oxigênio, assim que intuba, é quanto? 100%. Depois de 20 minutos você vai colher a gasometria, mas é isso que vai fazer. Então, quais são os parâmetros aqui de ajustes iniciais da ventilação mecânica? Quais são? PIP de 5. Esse termo fisiológico é um termo hipotético, né? Não é que é fisiológico 5 centímetros, mas é o que é adequado. Pressão expiratória de 15. No caso, quando é que você vai ajustar a pressão expiratória e quando é que você vai ajustar o volume corrente? Existem modos ventilatórios controlados à pressão, no qual você coloca a pressão expiratória como um ajuste primário e o volume vai ser variável, ou existe uma ventilação controlada a volume, onde você ajusta o volume e a pressão vai ser variável, uma coisa ou outra. Ou você ajusta a pressão como uma programação inicial e não sabe quanto de volume vai entrar, você tem que esperar e observar. Ou você ajusta o volume e observa quanto vai dar de pressão inspiratória. No caso, quando você ventila ajustando a pressão inspiratória, é o modo que a gente chama de modo controlado à pressão. Se você ventila controlando a volume, é o que a gente chama de modo controlado a volume. Quando ventila no modo PCV, que é ventilação controlada à pressão, você bota a pressão expiratória de 15 e o volume vai ser variável. Como você ventila a VCV, que é o modo controlado de volume, você coloca o volume e a pressão vai ser variável. Em todos você vai colocar uma pressão máxima, em torno de 35 a 40. Logicamente, quando você está ventilando no modo controlado a pressão inspiratória de 15, ela não vai dar uma pressão maior do que 15. Então, no modo PCV, você não bota uma pressão máxima, porque a pressão máxima já é a pressão inspiratória. No modo VCV, não. Por exemplo, se você quer colocar 400 ml de ar nos pulmões, insuflar 400 ml. Se esse pulmão não aguentar esses 400, ele vai dar um pico de pressão e esse pico pode levar ao barotrauma. Então, no modo VCV, você coloca o limite de pressão máxima, que é 35. No modo PCV, eu não boto pressão máxima porque a pressão inspiratória é a pressão máxima. E a frequência expiratória? A frequência expiratória você coloca ali entre 12 a 15 incursões expiratórias por minuto, que é um número inicial para ser ajustado. Então, PIP de 5, pressão expiratória de 15, volume corrente de 6 ml por quilo, pressão máxima de 35, frequência expiratória de 12 e FiO2 de 100%.
Daí, só para a gente reforçar, né, que assim que entubou 100%, vamos observar depois de 20 a 30 minutos. Quando é que eu vou desmamar? Sempre desmamar quando a saturação periférica de oxigênio for maior que 96 ou a PaO2 for maior que 120 milímetros de mercúrio. Então, após 30 minutos de intubação e dos ajustes iniciais, você resolve colher uma gasometria. Porém, um aparelho de gasometria está temporariamente indisponível. Isso não é uma coisa infrequente de acontecer no nosso ambiente de trabalho, né? Então, você vai dizer assim, então não tenho como desmamar FiO2 porque eu estou sem gasometria. Não, não precisa, né? Você consegue baixar, você está autorizado a diminuir a FiO2 se baseando apenas pela saturação periférica de oxigênio, a oximetria, certo? Então você está lá com os ajustes iniciais a 30 minutos, porém quando tenta baixar a FiO2 de 100 para 90, ela começa a fazer hipoxemia. Então Crisália, Dixtalina aí, a mãe de Genésio Júnior, não está sendo uma paciente fácil para o seu plantão, não, tá certo? Aqui uma tabelinha que a gente pode fazer para poupar a FiO2, que é chamada tabela PIP versus FiO2. Isso é uma tabela que a gente tem que usar para pacientes graves que têm lesões pulmonares de moderada a grave intensidade. Diversas doenças como grandes queimados, pneumonia, Covid. Eles podem ter um agravamento da sua lesão alveolar inflamatória e ter um quadro clínico com infiltrado intersticial bilateral difuso sem alguma causa cardiogênica ou de sobrecarga hídrica. Então, ou seja, esse infiltrado não é relacionado a uma causa cardíaca, certo? Uma insuficiência de ventrículo direito, por exemplo. Então, assim, esse paciente não tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência de ventrículo esquerdo, não é insuficiência cardíaca. Então, esse paciente ele tem um infiltrado bilateral, sendo que não tem uma causa cardíaca provável e nem é uma causa, não está relacionada com a sobrecarga hídrica. Preenchendo esses dois critérios, a gente vai avaliar o que a gente chama de relação PF, que a gente vai falar no curso, sabem, muitas vezes, que é a relação entre a PaO2 da gasometria dividido pela FiO2 que você está administrando ao paciente, seja através da ventilação mecânica ou a máscara não renalante, você vai fazer esse cálculo. Se esse valor estiver abaixo de 300 ou de 200, você vai caracterizar se vai ser uma síndrome do desconforto respiratório de leve, moderado ou até grave, certo? Então, pacientes com síndrome do desconforto respiratório, você deve titular a sua PIP. Ele não vai usar uma PIP de 5 nem de 7 igual a obeso. Você vai ter que aumentar essa PIP para que você melhore a troca gasosa. E quando você aumenta a PIP, você diminui a FiO2, você poupa a FiO2. Então, só para você ter noção dessa tabela do estudo da alveole, né? Pacientes que recebem FiO2 de 100%, devem estar com a PIP entre 22 e 24 centímetros de água. Mas isso aqui não é para qualquer caso, são para casos específicos como a síndrome de desconforto respiratório do adulto. Então, como é que eu melhoro a oxigenação ou aumento a FiO2 ou aumento a PIP? Qual o melhor? Melhor, teoricamente, inicialmente, aumentar a PIP para desmamar o FiO2. Eu não estou dizendo que a PIP alta é bom, não. Ela tem os seus benefícios, tá? Então, voltamos aqui para o nosso aparelho de ventilação mecânica. Nós já falamos no modo PCV, que é a ventilação controlada a pressão, onde você bota o ajuste primário, as pressões e o volume vai ser variável. Falamos do VCV, que é a ventilação controlada a volume, onde o volume é ajustável e a pressão é variável. Falamos de FiO2, colocar 100% e desmamando assim que for possível. Volume corrente 6 ml por quilo, olha como está ficando fácil. A pressão máxima, se você estiver ventilando a volume, você não sabe qual pressão máxima vai dar no paciente, nos pulmões, se chama respiratório. Você tem que botar um limite de pressão máxima em torno de 35 a 40 centímetros de água. E a frequência respiratória de 12 a 5 FR. Uma PIP inicialmente de 5 centímetros, pacientes obesos de 7 a 10. Lembrando que PIP acima de 10 pode dar hipotensão. A pressão expiratória, se estiver ventilando no modo PCV, em torno de 15 centímetros de água, mas eu tenho que observar o volume corrente.
O fluxo nós ainda vamos falar, mas lembrar que o fluxo ele é inversamente proporcional à quarta potência do raio, diretamente no caso, né? E pequenas alterações no raio, diminuições, podem prejudicar esse fluxo. Relação em ex, que é a relação inspiração e expiração, eu não faço muita consideração a elas. O importante é você ter um tempo inspiratório em torno de 0,8 a 1,2 segundos, tá? As outras variáveis nós vamos falar ainda durante o curso. Então, o seu celular começou a tocar durante o atendimento de Dona Dixtalina e era a ligação do seu amigo Genésio Júnior, seu amigo da faculdade, filho de Dona Dixtalina. Então, você atende o telefone com muita apreensão. Genésio pergunta sobre o estado da sua mãe, você repassa toda a história, tudo que você já fez, entubou, aumentou o FiO2, botou os ajustes iniciais de ventilação mecânica, você está aprendendo aqui no curso SAVEN, né? Sendo que a esposa de Genésio Júnior ela é fisioterapeuta. Ela assume a ligação e pega o telefone e pergunta para você qual é o valor da mecânica, no caso, qual o valor da complacência e da resistência de Dona Dixtalina. Então, você vai precisar aprender a calcular a complacência e a resistência. Para avaliação da mecânica ventilatória, você precisa entender os conceitos de complacência estática, dinâmica, resistência pulmonar e driving pressure, ou seja, são 4 coisas. Na verdade, a complacência dinâmica, como ela associa os efeitos resistivos com a complacência, termina que não é muito usada. Você vai precisar principalmente da complacência estática, né? Da resistência pulmonar e do driving pressure. Então vamos começar aqui com complacência pulmonar. A complacência é a capacidade de volume que os dois pulmões conseguem receber. Na verdade, é o sistema respiratório, né, do seu paciente consegue receber de acordo com uma determinada variação de pressão, ou seja, é a variação de volume que ele recebe após uma variação de pressão que é feita pelo aparelho de ventilação mecânica. Não estou entendendo, vamos ser práticos, tá? Primeiro caso. Um paciente chamado João está com a pressão inspiratória de 15 centímetros de água. Pressão inspiratória de 15, como a gente aprendeu, é uma pressão inicial que deve ser ajustada. E a PIP de 5 também, possivelmente João não é obeso, né? Você botou uma PIP de 5. A diferença entre a pressão inspiratória e a PIP é igual a 10 centímetros de água. Nesse paciente, o volume corrente que foi medido foi 400 ml. Nesse cálculo da complacência, habitualmente a gente usa o volume expirado. Então, ou seja, o pulmão do paciente recebeu 400 com um delta de pressão de 10, que é a pressão inspiratória 15 menos a PIP 5 dá igual a 10. Ok, caso 2. Outra paciente chamada de Nora, que por coincidência é irmã de Crisália e de Genésio Júnior, né? Chamada Nora, está com a pressão inspiratória ventilando, né? Com a pressão inspiratória de 15 centímetros de água, uma PIP de 5. Ou seja, a diferença é igual, aí foi de 10 centímetros de água. Porém, o volume medido pelo aparelho foi 300 ml de volume expiratório. Quem tem maior complacência, pessoal? Vamos lá. O Nora recebe 300 com a variação de 10. 300 por 10 dá 30. Complacência igual a 30. João, 400 dividido por 10. 400 por 10 dá 40. Quem tem maior complacência é João. Quem tem menor complacência é Nora. Fácil de entender. Observe esse gráfico aqui de volume versus pressão. É um gráfico de complacência pulmonar. Veja essa curva azul. É uma curva de pacientes que têm uma complacência pulmonar aumentada. Observe que pequenas variações de pressão aumentam muito o volume. Ao mesmo tempo que esse paciente aqui com a curva amarela tem uma complacência normal. Então, variações de pressão dão as variações aí de volume habituais. Já quem tem complacência diminuída, você precisa de uma pressão muito grande para subir um volume pequeno. Então, aqui é um gráfico de paciente que tem complacência diminuída, é um gráfico de volume versus pressão, na verdade, o que a gente chama de loop. Esse loop ele fecha. Nós fazemos uma avaliação gráfica de curvas e loops. Então,
Então, no caso aqui é um loop. Esse daqui é a inspiração, depois vai expirar. Então, esse aqui o paciente tem a complacência diminuída, uma complacência normal e uma complacência aumentada, porque pequenas variações de pressão, ó, aumentaram muito o volume. Então, voltando ao caso, Simone, que é fisioterapeuta, esposa de Genésio Júnior, agradece o fato de você ter calculado aí a complacência. Realmente, Dona Dictalina está com a diminuição da complacência pulmonar. No caso aí, deu baixa para Dona Dictalina, tá? Agora, como a suspeita é de um quadro de pneumonia direita, você escutou aqueles crépitos à direita, né? Simone, que é fisioterapeuta, sugere a você o seguinte: tente ventilar melhor esse pulmão direito, que possivelmente tem uma resistência maior, porque imagina só, pensa comigo, pessoal. Você joga ar, você está jogando um volume. Você calculou que eu vou jogar, por exemplo, 400 ml no pulmão de Dona Dictalina. O aparelho joga os 400 ml. Se o pulmão direito está cheio de secreção e com um aumento da resistência, você acha que o ar vai preferir ir para o lado direito, que tem resistência e secreções, ou para o lado esquerdo, que está teoricamente sadio? Então, o ar ele vai preferir ir para o lado esquerdo, que é o lado de menor resistência. O lado direito vai ficar menos ventilado. Aí a pergunta é: existe alguma medida no suporte ventilatório que pode ser feita para que o ar se acomode melhor no pulmão direito? Tem. É o que nós chamamos de pausa inspiratória. Eu não entendi, Max, como é que funciona isso. É o seguinte: quando você joga o ar dentro do pulmão, a pressão aumenta até chegar num pico. Você calculou, por exemplo, 400 ml, vai jogar até uma pressão de pico. Se você estabelecer uma pausa inspiratória, ou seja, onde o fluxo vai ser zero, você joga o ar dentro dos pulmões e para, fecha as válvulas, nem entra nem sai ar. Então, ele vai se reacomodar no pulmão. Primeiro ele preferiu a região mais fácil, ali, o caminho mais fácil, que é a de baixa resistência, foi para o pulmão esquerdo. Mas depois, quando você fecha a válvula, ele se reacomoda. Não, vamos acomodar. Então ele vai também aumentar e perfundir, né? No caso, ventilar o pulmão direito. Então isso é o que a gente chama de pausa inspiratória, que essa pressão vai diminuir, essa acomodação de ar nos dois pulmões vai diminuir e vai estabelecer o que a gente chama de pressão de platô. Então a pressão de platô é quando você faz a pausa inspiratória, certo? Então jogou o volume, chegou na pressão de pico, faço a pausa inspiratória, ele reduz e o ar acomodado dá uma pressão de platô aqui, tá? Depois abre a válvula, dá início à expiração e chega na PIB, que é a pressão expiratória, que é a pressão inspiratória, pressão expiratória e a pressão de platô, que acontece durante a pausa inspiratória. A pergunta é: Max, existe realmente alguma vantagem em você fazer uma pausa inspiratória? Não, é algo muito mais teórico do que realmente teve alguma evidência clínica de melhora. Não tem evidências clínicas de memória. E quando é que você usa a pausa inspiratória? Para ventilar o pulmão de um paciente que tem pneumonia? Para melhorar essa reacomodação do ar nos pulmões das áreas de menor resistência para áreas de maior resistência? Não. Você usa a pausa inspiratória para fazer o cálculo da mecânica respiratória. Apenas para isso, tá? Então, assim, uma perguntinha que ficou aí, Max, o que é a pressão de platô aí? Então, a gente já sabe que a pressão de platô é a pressão quando há pausa inspiratória. E essa pressão de platô, ela é mensurada durante essa pausa. Existe algum benefício? Vamos repetir aqui. Existe algum benefício teórico da pausa inspiratória? Seria, sim. Seria de você, por exemplo, o pulmão direito, que passa sangue, né? Não tem comprometimento da circulação sanguínea, mas não está entrando muito ar lá, não está sendo bem ventilado, certo? Então, essa área que passa sangue, né, que é bem perfundida e não está indo sangue, a gente chama, não está indo ar, não está sendo bem ventilado, a gente chama de shunt, né? Diferente da área que é bem ventilada e pouco perfundida, que a gente chama de espaço morto. Então, você, quando faz a pausa inspiratória, você tira o ar que está
em excesso em uma área e vai para reacomoda na área que o ar está faltando. Então é como se fosse essa recomendação. Você alivia a área muito ventilada, que é o espaço morto, certo? Para insuflar as áreas que estão hipoventiladas, que ou seja, compensando o efeito Chantre. Então você tem um bom benefício, você diminui o espaço morto e diminui o efeito Chantre. Mas isso é um benefício, vou repetir aqui, teórico, nenhum estudo mostrou melhoria. Então você pode deixar o seu paciente ou não usando uma pausa inspiratória. Cuidado quando usar a pausa inspiratória, porque você tem que sempre prestar atenção no seu tempo inspiratório. Quanto é o tempo inspiratório? 0,8 a 1,2 segundos. Então, o que é o espaço morto? O R de ar é muito ar e pouco sangue. E o que é o efeito Shunt? O S de sangue é muito sangue e pouco ar. Os dois efeitos, espaço morto e efeito Shunt, são ruins para o seu paciente. Lembrando que, por exemplo, o tubo endotraqueal é um espaço morto, o filtro é um espaço morto, se o capnógrafo estiver localizado ali no filtro também é um espaço morto, mas apenas até o Y, que é onde a união dos dois ramos, o ramo inspiratório e o ramo expiratório do aparelho de ventilação mecânica. O espaço morto é até o Y. Depois disso, a gente não chama de espaço morto, porque na verdade é a circulação do ar, né? A fase inspiratória e depois vem a fase expiratória. Então, o espaço morto é tudo aquilo depois do Y até chegar na árvore respiratória, onde vai haver alguma troca de ar, tá? Então, isso é espaço morto. Ok? Então, voltando para o nosso cálculo, porque a esposa de Genésio, Simone, está querendo saber da mecânica respiratória de Dona Dixtalina. Então, a gente tem a complacência dinâmica e a complacência estática. Então, a gente já sabe que complacência é variação de volume pela variação de pressão. Variação de volume pela variação de pressão. No caso da complacência dinâmica, é a variação de volume dividido por qual variação de pressão? A pressão de pico menos a PIP. E é o volume corrente, é a pressão de platô menos a PIP. Ok? Então, volume corrente dividido por pico menos a PIP é a complacência dinâmica. Por quê? Porque pico, essa pressão de pico, ela soma os componentes resistivos do sistema. Então, a complacência dinâmica ela tem sua limitação por causa disso. Diferente da complacência estática, porque a pressão de platô é dada durante a pausa inspiratória, onde o fluxo é zero. Então, eu alivio, eu retiro esse componente resistivo da complacência estática para o cálculo. Tá? Então, voltando aqui, ó, vamos ver aqui um exemplo, curva pressão por tempo. PIP de 5, chegou ali numa pressão de pico de 40, uma pressão de platô de 30, depois voltou para PIP. Eu vou considerar que esse paciente, o aparelho de ventilação mecânica, está fazendo um fluxo, preste bastante atenção, de 60 litros por minuto. Esse é um fluxo padrão, certo? 60 litros por minuto. Preste bastante atenção. Se eu converter para litros por segundo, tá? Como são 60 litros por 1 minuto, 60 dividido por 60 vai dar 1 litro por segundo, tá? Então, sempre que seu aparelho tiver um fluxo de 60 litros por minuto, equivale a 1 litro por segundo. Isso vai facilitar o seu cálculo. E digamos que está ventilando com 500 ml. Bora calcular a complacência estática. Bora. Quanto é o volume corrente? 500 ml. Quanto é a diferença de pressão? Platô, que é aqui no tempo inspiratório, na pausa inspiratória, 30 menos a PIP, que é 5, vai dar 25. 500 dividido por 25 deu 20 ml por centímetro de água. Essa é a complacência estática. Eu quero que você aí em casa faça a complacência dinâmica. Como é que faz o cálculo da complacência dinâmica? Volume corrente, que no caso é 500, dividido pela pressão de pico menos a platô. Ou, desculpe, pressão de pico menos a PIP. Então, você vai fazer 40 menos 5, né? Vai dar 35, vai fazer a divisão e vai encontrar a sua complacência dinâmica. Pode fazer agora. Calculei para mim, por favor, a complacência dinâmica. A fórmula da complacência é como mesmo. Isso, volume corrente dividido pela pressão de pico menos a
PIP, né? Ok, lembrando que como usa a pressão de pico, aí a gente vai somar os componentes irresistíveis do sistema. O fluxo a gente não vai usar agora não. Eu falei do fluxo aí de 1 litro por segundo, mas não vai entrar nesses cálculos. Ok? Encontrou? Ótimo, parabéns. Então já sabemos calcular a complacência dinâmica, já entendemos que ela não é muito útil porque usa a pressão de pico, que somos componentes resistivos, e a complacência estática. Essa complacência, essa pressão de pico, ela não necessariamente é a pressão que chega no alvéolo, entendeu? Porque é uma pressão de resistência de fluxo. Então, por exemplo, um tubo dobrado aumenta a pressão sem significar que esses 40 centímetros de água está chegando no seu alvéolo, certo? Na verdade, a pressão alveolar mesmo, que leva a um barotrauma em uma pneumotóraca, os estudos têm muito mais tendendo para que a pressão que aumenta e causa lesão nos alvéolos é a pressão de platô, que realmente é o que a gente chama de pressão de distensão pulmonar, ou seja, que realmente distende o pulmão, essa pressão de platô. Tá? Então, Simone continuou cobrando o cálculo da mecânica, a complacência estava baixa, mas Simone está perguntando, qual é o valor da resistência? Todo paciente que está em ventilação mecânica, ele precisa ter sua mecânica respiratória calculada. Então vamos calcular como é o cálculo da resistência pulmonar. É pressão de pico menos pressão de platô dividido pelo fluxo. Então vamos fazer o exemplo aqui daquele caso. Vou voltar o gráfico aqui de novo. Pressão de pico 40 menos a pressão de platô 30 deu 10, dividido pelo fluxo que é 1, ou seja, deu 10. Ok? Ó, 40 de pico menos platô 30 dividido por 1. Por isso que quando a gente vai fazer a mecânica respiratória, a gente usa um fluxo de 60 litros por minuto, que equivale a 60 litros por segundo. Isso vai facilitar o seu cálculo da resistência pulmonar. Se você usar um fluxo de se usar um fluxo de 30 litros por minuto, equivale a 0,5 litros por segundo, também vai facilitar o seu cálculo. Mas esse cálculo aqui de 10 centímetros de água, ele está alto ou baixa essa resistência? Bem, a resistência normalmente é em torno de 4 a 8 centímetros de água por litro vezes segundo, né? No caso, em pacientes em ventilação mecânica, a gente aceita uma resistência até em torno de 12 centímetros de água por litro por segundo. Tá? Vamos falar agora do conceito de driving pressure, talvez seja um dos mais importantes no manejo do seu paciente de ventilação mecânica. A gente vai falar muito isso na aula do curso SAVEN. Tá? Então, o driving pressure é o seguinte, antes da gente falar o driving pressure, a gente precisa fazer uma revisãozinha, né? Vamos lá, vamos olhar para o gráfico. Quanto é a pressão de pico, pessoal? Olha para mim aqui, olha para o gráfico. Quanto é a pressão de pico? Quanto? Isso, 20, tá bom? Agora, fala para mim aqui, qual é a pressão expiratória aqui, o valor da PIP. Olha para o gráfico, quanto é que está o valor da PIP? 5, joia. Agora a pressão de platô, que é durante a pausa inspiratória. Pressão de extensão aqui, pulmonar, deu quanto? 10, muito bem. Então, ó, eu quero que você baixe a cabeça, abra seu livro aí, tá? Do curso SAVEN e calcule a complacência dinâmica. Eu quero a dinâmica, tá? A complacência dinâmica é aquela que soma os fatores resistivos aí, que considera a pressão de pico, tá? E eu considero que o volume corrente aqui está sendo 400. Quero que você faça o cálculo. Daqui 30 segundos. Faça o cálculo aí da complacência dinâmica considerando o volume corrente de 400. Vamos lá. 400, né? Dividido por pressão de pico deu 20. Menos 5, né? 20 menos 5, 15. 400, né? Dividido por... Como é que é? 400 dividido por 20 menos 5, 15. Deu quanto? 26,6, né? Perfeito. Agora vamos lá. Complacência estática. Considerando o mesmo volume aí de 400. Bora calcular? Calculei para mim. Vamos lá. Complacência estática como? Deixa eu ver. A estática é a pressão de platô, né? Então, o cálculo da pressão de platô menos a PIP, que no caso aí a pressão de platô é 10, né? Menos a PIP deu 5. Ok, então eu vou dividir o volume corrente, vamos lá, 400 dividido pela pressão de platô menos a PIP, ou seja, dividido por 5, deu 80.
Ok, então a dinâmica deu 26, a estática deu 80. Confere aí. E se eu estiver errado, me corrija. Ok, então vamos lá. Agora eu quero saber do fluxo. Fluxo desse paciente, desculpe, a resistência. Vamos calcular a resistência pulmonar dessa paciente aí, considerando um fluxo de 1 litro por segundo. Que na verdade, seu aparelho lá está dizendo 60 litros por minuto. Sendo que o cálculo aqui que a gente usa na resistência é litro por segundo. Então, 60 dividido por 60 dá 1, que é 1 litro por segundo. Vamos lá, resistência. Como é o cálculo da resistência? Vamos lá, devagarzinho. Vai, escreva aí. Pressão de pico menos pressão de platô, né? Pico 20 menos platô 10. Dividido pelo fluxo, que é 1, pronto, deu 10. Beleza. A resistência está boa? Tá, perfeito. Agora vamos saber o que é o driving pressure. Pessoal, driving pressure é também conhecido como pressão de distensão pulmonar. E é calculado como? Na verdade, é calculado a partir da diferença da pressão de platô e a PIP. Se você pegar aquela pressão de platô aqui, ó, e a PIP, vai ser o valor da distensão pulmonar. Ou seja, falou da fase expiratória para a pausa inspiratória. Isso aqui é o que a capacidade de extensão do pulmão quando o fluxo é zero. Então é platô menos a PIP. Quanto é que dá nesse gráfico aqui, pessoal? Vamos lá, eu calculei para mim. 10, pressão de platô menos a 5, de PIP dá 5. Ou seja, o driving pressure é 5. Tá? Beleza. E qual a importância do driving pressure? Ele mede a capacidade de distensão do pulmão. Então a gente sabe que o pulmão ele não pode estar hiperdistendido. A hiperdistensão alveolar, o alvéolo que está sobrecarregado, hiperdistendido, ele pode se lesionar, ter uma lesão inflamatória e piorar a situação do seu paciente. Então a gente tem que combater a hiperdistensão alveolar. As coisas mais importantes, o ventilador mecânico, pessoal, não é uma coisa boa. O ventilador mecânico é tipo aquela droga que precisa ser dada, precisa ser administrada, mas ela é patotóxica, é do mesmo jeito. Você precisa dar o ventilador ao paciente, fornecer o suporte ventilatório, mas ele é inflamatório, ele é ruim para o paciente. Principalmente por quê? Principalmente se você ventilar o paciente com pressão de distensão pulmonar alta. Então você tem que evitar valores de driving pressure acima de 15 centímetros de água. Tem alguma situação que eu possa deixar esse paciente com um driving pressure um pouco mais que 15, ou seja, que a pressão de platô menos a PIP seja maior que 15? A gente aceita em pacientes graves com síndrome do desconforto respiratório agudo e grandes obesos. A gente pode aceitar essa pressão de distensão pulmonar, esse driving pressure, até no máximo 17. Mas quanto menor, melhor, porque a distensão leva o que a gente chama de VILI, que é a lesão induzida pela ventilação mecânica, tá? Então, muito cuidado. Simone, a esposa de Genésio, exatamente, desliga o telefone após você passar todas as informações de complacência, resistência, driving pressure. Graças a Deus ela ficou satisfeita, ela já está um pouquinho mais ciente do que está acontecendo com a nora dela, né? E Marina, aquela estagiária curiosa, estava ali rondando, ainda tem dúvidas sobre os modos ventilatórios. Então você vai ajudar explicando Marina sobre o ciclo ventilatório. Para a gente aprender os modos ventilatórios, entender isso no curso SAVE, a gente tem que saber noções básicas do ciclo ventilatório. O ciclo ventilatório ele possui 4 fases, então explique para a Marina isso. A fase inspiratória, aqui a gente tem uma curva, um gráfico de fluxo por tempo. Você tem a fase inspiratória, certo? Aqui o fluxo era 0, aí está tendo um fluxo alto aqui, insuflando o pulmão, insuflando o pulmão, insuflando o pulmão, insuflando. O pulmão está cheio de ar já. Você queria jogar 400 ml para o pulmão de cristalina, já encheu. Aí você abre uma válvula e aqui negativo acontece o que é a fase expiratória, voltando para o fluxo zero. Isso aqui é negativo porque é expiratório, né? Vem para cá fluxo zero, representação gráfica. O início da fase inspiratória, veja aqui, o início da fase inspiratória é chamado de disparo. E o início da fase expiratória é ciclagem. Então começa com disparo, tem a fase inspiratória, abre a válvula, ou seja, cicla para a fase expiratória. Esse é o ciclo respiratório, ciclo ventilatório, ok? Agora vamos aqui revisar conjunto para a gente terminar essa fase aqui
do curso START, né? Essa fase inicial do curso SAVEN, que é a preparação para o curso maior. Então vamos lá. Vamos realizar comigo, pessoal. Quais são as 3 indicações de ventilação mecânica? Quais são? Vamos lá. Insuficiência o quê? Isso, respiratória. Insuficiência o quê? Do sistema cardiovascular. E insuficiência do sistema nervoso, que é o rebaixamento do nível de consciência, onde a gente vai ver uma escala de coma de Glasgow menor ou igual que 8. Se estiver diminuindo, progressivo, você pode intubar o paciente. Como é que eu diferencio um desconforto respiratório de uma insuficiência? Quando o desconforto é tão intenso, né, que compromete o sistema nervoso, ou seja, há um rebaixamento do nível de consciência, o paciente fica sonolento, confuso ou até uma agitação. Então, quando há alteração do nível de consciência, eu classifico como insuficiência respiratória, eu vou ter que intubar o paciente. E o nosso fluxograma aqui do algoritmo de atendimento inicial, vamos lá. Paciente responsivo e pulso presente? Não. Algoritmo do ACLS, da American Heart Association, vai falar, iniciar o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar ou parada respiratória, se for o caso. Agora, nossos pacientes, eles são responsivos e têm pulso presente. Então, todo paciente que se move, qual a resposta aqui? Ganha o quê? Move. Monitor oxigênio V. Chegou no paciente pronto-socorro, a primeira coisa, você não quer saber nem se ele teve dor de cabeça, se tem alergia, se comeu. Move. Paciente responsivo grave move. Monitor, cardioscopia, PNI, oximetria, oxigênio. Você pode começar com baixo fluxo, máscara de Venturi, até uma máscara não reinalante, né? E acesso venoso. Aí você vai pesquisar sempre de forma cíclica a presença das 3 insuficiências. Se o paciente apresentar alguma das 3 insuficiências, intuba e inicia a ventilação mecânica. Se ele não apresentar, você vai fazer a estabilização clínica, fazer as terapias que forem necessárias e considerar o uso da ventilação não invasiva. Vamos lembrar aqui os conceitos. PIP é a pressão expiratória final positiva, valores normais de 5 centímetros de água, né? Na verdade, a gente está chamando aqui valores normais, mas na verdade são ajustes iniciais. Se for um paciente obeso, em torno de 7 a 10. Pressão expiratória começa de 15 centímetros de água, mas você tem que observar um volume corrente de quanto? De 6 ml por quilo. Um tempo inspiratório de 0,8 a 1,2. Pressão máxima de 35 a 40, vai anotando aí, tá? E frequência expiratória de 12 a 15 incursões respiratórias por minuto. E para finalizar, complacência estática é como? Qual é a fórmula? Isso, pressão de platô menos a PIP, né? Então, volume corrente dividido platô menos a PIP. Complacência dinâmica, volume corrente dividido pressão de pico menos a PIP. Resistência é como? Isso, pressão de pico menos platô dividido pelo fluxo. Mas o fluxo tem que ser em litros por segundo, tá? E o driving pressure é o que? Pressão de platô menos a 5. Vamos botar um valor normal aí de até 15. Resistência, valor normal de até 12. E a complacência estática acima de 50, tá? Então, complacência estática acima de 50. Resistência abaixo de 2 e driving pressure até 15. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado por terem ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula START. Eu acredito que depois de terem sedimentado esses conhecimentos, vocês estão mais aptos a entender todo o protocolo SAVEN, tá ok? Até breve, um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bem? E espero que vocês tenham gostado do curso. Para mim foi uma satisfação ter gravado essa aula para vocês. E acredito que após a leitura do material que vocês têm, o e-book, o material impresso ou o livro, e a aula de hoje, vocês criaram e fundamentaram os conceitos que são necessários para o aprendizado do curso SAVEN. Então, encontro vocês no SAVEN. Um grande abraço.